A gente vai começar falando sobre o calvinismo e o arminianismo, né? Muita gente tem essa dúvida, o que é calvinista, o que é ser calvinista, o que é ser arminiano. Então, na verdade, nada mais é do que duas formas de enxergar e entender o plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, Deus, desde lá no início dos tempos, ele criou um plano de salvação, e é através desse plano de salvação, né, da sua graça, é que ele redime o mundo do seu pecado, através de Jesus. Então, Jesus veio para cumprir esse plano de salvação. E tem duas formas de a gente enxergar esse plano de salvação, duas linhas teológicas, duas formas de entender o que está escrito nas Escrituras a respeito desse plano de salvação. Então, duas linhas principais, que é o arminianismo e o calvinismo. Então, essas duas doutrinas, elas diferem principalmente no que diz a predestinação, né? A principal característica do calvinista é porque ele acredita na predestinação, né? O homem foi predestinado a ser salvo. Alguns já nasceram predestinados a, em algum momento da vida, serem alcançados pelo Espírito Santo e serem salvos, enquanto que outros, não importa como vai ser a sua vida, não importa o que ele vai fazer, ele nasceu e ele não foi predestinado à salvação, ele não vai ser salvo, ainda que ele tenha uma vida, né, transformada, ele não vai ser, porque ele não foi eleito para salvação. Isso é a principal ponto de diferença entre as duas, mas nós vamos ver a fundo, nós vamos ver o seguinte, que essas duas doutrinas, elas se fundamentam em 5 pontos. Então, para eu poder entender e falar de uma maneira clara o que significa o calvinismo, o que significa o arminianismo, basta que eu conheça esses 5 pontos que fundamentam essas doutrinas, né? E mais adiante, quando a gente for falar de Calvino e de Jacó Armínio, a gente vai ver como que surgiram esses 5 pontos. Mas primeiro a gente vai definir essa diferença entre essas duas linhas teológicas. Então vamos lá. Desses 5 pontos, né, os 5 pontos calvinistas, dos 5 pontos do arminianismo, um desses pontos é em comum. Então, desses 5 pontos, 4 eles se diferem, mas um é em comum. Então, nós vamos começar por esse primeiro ponto que é em comum. O que é esse ponto em comum? É a depravação total. Tanto os calvinistas quanto os arminianos acreditam que o ser humano é totalmente depravado. O que significa isso? O que significa ser totalmente depravado? Significa que ele por si só é incapaz de alcançar a salvação, né? O ser humano, por ter uma depravação total, se ele não for alcançado pela graça divina, ele não consegue alcançar a salvação. Sem a graça divina, ele não consegue alcançar a salvação. Então, esse ponto é incomum. Sem a graça divina, nós somos incapazes de nos achegar a Deus. E aí a gente entra nos 4 pontos, né? A gente vai começar falando da expiação. O que é expiação? A expiação é a morte de Jesus na cruz. Então, os arminianos acreditam que essa expiação, a morte de Jesus na cruz, ela é universal, ela é ilimitada. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que todos fossem salvos. A morte de Jesus na cruz, ela é suficiente para a salvação de todos os seres humanos. Já os calvinistas, eles dizem que essa expiação, ela foi limitada aos que eram predestinados a ser salvos. Então, lembra que a gente viu lá no início, né? Alguns nascem já predestinados à salvação. Deus escolheu alguns para a salvação, escolheu alguns para ele, alguns são eleitos de Deus. Então, a morte de Jesus na cruz, ela é limitada. Essa expiação não é universal, ela é para aqueles que foram escolhidos para ser salvos. Então, esse é o primeiro ponto, né? O arminiano acredita que a expiação é completa, é universal, é ilimitada. Enquanto que os calvinistas, a gente lembra de predestinação, então eles são só para os eleitos, para os predestinados.
Os arminianos, eles também acreditam na predestinação, mas ele acredita que todos os seres humanos são predestinados a essa salvação, e não somente alguns. E aí depois a gente fala da graça. O que é a graça? A graça é o Espírito Santo, né? É a causa agente da graça divina, da atuação divina, é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a causa agente da graça divina. Então, o Espírito Santo, a graça. Então, para os calvinistas, essa graça é irresistível, ou seja, existem aqueles que foram escolhidos, predestinados, eleitos por Deus para a salvação. Quando, em algum momento da vida destes, a graça divina atua sobre eles, o Espírito Santo atua no coração deles, eles não conseguem resistir. Isso é totalmente irresistível. O Espírito Santo alcança o coração dos predestinados, regenera o coração deles, colocando um forte desejo por Deus, e eles se voltam para Deus. Então essa graça é irresistível ao ser humano predestinado, eleito à salvação. Já o arminiano, ele não acredita nisso. Ele acredita que o Espírito Santo atua na mente humana, o Espírito Santo atua no ser humano, ele tenta convencer o ser humano do pecado, do juízo, ele tenta convencer, mas o ser humano resiste. Por mais que o Espírito Santo atue, por mais que ele tente convencer o homem do pecado, tem alguns homens que resistem a essa graça, então essa graça é resistível. Então olha só como é fácil. Para o calvinista é irresistível, ele não consegue resistir à graça e ele se volta no mesmo instante que é alcançado por ela para Deus. O arminiano não, ele resiste. Alguns homens, por mais que o Espírito Santo tente convencer ele de se voltar para Deus, convencer ele do pecado, ele resiste, ele não quer se voltar para Deus naquele momento da vida dele, e ele acaba resistindo à graça. Então esse é o segundo ponto, só faltam mais 2 pontos. Então, o terceiro ponto é em relação à perseverança dos santos. Os arminianos acreditam, né, que quando você é salvo, eu aceitei Jesus, eu não resisti à graça divina, eu estou no caminho da fé. E eu, em algum momento daquela caminhada cristã, eu resolvo sair, eu resolvo abandonar aquela fé, eu resolvo deixar de seguir aquilo que é estabelecido por Deus para a minha vida. E aí, quando acontece isso, eu perco a minha salvação. Então, se não houver perseverança dos santos, se eles não perseverarem no caminho cristão, na comunhão com o Espírito Santo, se eles não perseverarem, eles podem perder essa salvação. Já o calvinista não acredita nisso. O calvinista acredita que uma vez salvo, ele é salvo para sempre. Ou seja, Deus escolheu alguns, né, desde o início dos tempos, você já nasce predestinado a ser salvo. Em algum momento da sua vida, a graça divina atua sobre o seu coração, você não resiste, ele coloca em você o desejo por se voltar para Deus. E a partir daquele momento que você se volta para Deus, você já está salvo. Você, uma vez salvo, é salvo para sempre. Não importa o que vai acontecer depois que a graça te alcançou e você se voltou para Deus, você já tem garantida essa salvação. E o último ponto é em relação à eleição, que é o que nós estamos falando desde o início dos outros pontos. O que o calvinista acredita? Ele acredita que algumas pessoas foram eleitas para a salvação, ou enquanto outras não foram. Então, aqueles que foram eleitos, né, aqueles que Deus escolheu desde o início dos tempos para serem dele, eles não têm condição, é por ato soberano de Deus que ele foi escolhido. Então isso não está condicionado à fé ou não do homem, está condicionado ao fato de ele ser eleito. Então essa eleição ela é incondicional, ela não tem condição que o homem tenha que cumprir para que ele seja salvo, ele foi eleito. Então é uma eleição incondicional por Deus. Já o arminiano ele não acredita nisso, ele acredita que todos nós fomos eleitos, todos nós fomos predestinados a ser salvos, mas
Se eu não tiver fé, eu não vou ser salva. Jesus morreu para a salvação de todos, a expiação de Cristo foi suficiente para todos. Mas aqueles que não creem, aqueles que não acreditam que Jesus morreu para a redenção dele, eles não são salvos. Então, qual é a condição dessa eleição? A eleição é condicional à fé. Se ele não acreditar, ele não é salvo, mas todos foram predestinados, né? A predestinação para o arminiano é geral, é para todos, ela não é para os eleitos. Então esses são os 4 pontos que eles se diferem. A gente entendendo bem esses 4 pontos de diferença, não tem mais no que errar. Em tudo que a gente pensar e for ler, a gente vai saber dizer o que é calvinista e o que é arminiano.